Sejam bem-vindos ao nosso 5º episódio das nossas séries de podcast Síndico Faixa Preta. Um podcast formado para a gente falar sobre a vida em condomínio, sobre o dia a dia de todos os assuntos ligados a condomínios. Vamos lá? Roda a vinheta. Ele já tá... Meu nome é Marília Matos Castanheira, eu sou diretora da IF3 Gestão de Condomínios e criadora de conteúdo digital da Vida em Condomínios. E estou aqui também com o Dr. Carlos Matos, que é comentarista e especialista em Direito Imobiliário e Condominial. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marília. Boa tarde a quem nos assiste. E boa tarde à nossa ilustre convidada de hoje, né, que vamos falar sobre contabilidade no que tange aos condomínios. Hoje o nosso assunto, né, é sobre contabilidade e suas necessidades em condomínios, e trouxemos aqui para vocês a Isaura Soares, que é contadora há 36 anos aqui na cidade de Marília e é diretora do escritório Quintec Assessoria Contábil, que inclusive é um dos nossos parceiros aqui do nosso podcast. Boa tarde, Isaura, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos que nos assistem. Estou, assim, muito ansiosa para ver o andamento, como vai ser, mas estou feliz por poder estar contribuindo. Então, estou à disposição. A Isaura, que é a nossa parceira, né, de trabalho, do nosso dia a dia. Então, o que a gente vai falar aqui para ela não é novidade, né? Sim, com certeza. Começando porque você já administrou condomínios, né, Isaura? Conta para nós como é que foi seu histórico como administradora. Nós administramos condomínio por uma média de 34, 35 anos. Aliás, eu diria que nós somos pioneiros, nós fomos pioneiros em Marília. Nós começamos a administrar condomínios em 1985, quando existiam em Marília poucos condomínios. Edifício Marília... Galeria Santa Luzia, mais alguns outros mais velhos. Aí veio uma construtora chamada Construtora Brasília, de Londrina, e construiu 4 prédios em Marília. Aí começou o movimento. Começou um movimento bem grande de condomínios e nós começamos a fazer, porque a gente tinha a praticidade de fazer a prestação de contas, que é uma obrigação de condomínio até hoje, né? Então, a gente tem o conhecimento de observar documentos, reconhecer a autenticidade de documentos, reconhecer sobre as obrigações trabalhistas, as obrigações acessórias de um condomínio. Então, nós começamos a fazer. Fomos pegando 1, 2, 3, 4. Trabalhamos com isso durante 30 anos, com muita propriedade, com muito cuidado, com muito gosto, com muito prazer, participávamos de assembleias, tudo, a mesma realidade que vocês vivem hoje. Daí começou a acontecer algo diferente nessa mudança toda de mundo digital, as coisas muito mais rápidas. O que aconteceu? Nós temos a atividade de contabilidade, que é uma atividade que demanda tempo, demanda mão de obra especializada, mão de obra conhecedora, e nós tínhamos a administração de condomínios, que para nós era apenas um departamento, e só que esse departamento ele também demandava muito tempo, muito cuidado, muita atenção, e aí começou a haver alguns conflitos de atividades, né? Aí nós optamos, até pela nossa parceria, né, em permanecermos com a contabilidade, que é a nossa área da qual nós somos formados, e dividir a administração com a nossa parceira, que hoje é a IF3, né? É importante dizer que realmente, antigamente, né, era um outro formato de administração de condomínios, né? Eu brinco com muitas pessoas, assim, eles falam que a gente é inventador de moda, né?
Mas a gente não administra condomínios hoje como administrava há 10, 11 anos De atrás. jeito nenhum. Se a gente fizesse isso, a gente teria parado no tempo, Com realmente. certeza, teria parado no tempo. E foi ali naquele momento que a gente apresentou essa proposta, né, para você, de uma parceria mesmo, para que a gente trouxesse esse conhecimento que hoje é nosso carro-chefe, né, que é a gestão de condomínios e que demanda um trabalho absurdo do nosso dia a dia, conhecimento nessa área, que não está ligado mais só à contabilidade, Não, né? não. É tão importante quanto. Tão importante quanto, mas não tem, na verdade, eu diria que não tem praticamente ligação nenhuma, porque a nossa atividade, ela é muito focada. A de vocês, ela é muito, ela move muito, ela é muito movimentada, tem muita gente. A nossa não, a nossa é mais silenciosa. A de vocês é um tumulto, é um movimento, é um entra, sai, um vai e vem, né? Então, isso... São mudanças de comportamentos, não só do próprio condomínio, né, como condomínio, mas também e principalmente nos profissionais que prestam os serviços para aquele condomínio. Então, no caso, você deu conta, né, você se deu conta de que havia ali, num determinado momento, depois de quase 3 décadas, como você disse, De 3 décadas, temos quebrados. você chegou a um divisor de águas, né? Cada qual na sua expertise, dentro das suas necessidades, você acabou optando por uma parceria, né? Que acaba almejando uma melhoria ambos os serviços para o cliente final, que é o condomínio. Sem Então dúvida. é importante, né, nós tratarmos desse assunto, porque a gente vê, em Marília já está havendo uma modificação nessa situação, mas a gente vê ainda muitas cidades que os condomínios são administrados por escritórios de contabilidade. Muito pouco agora. Mas são Hoje, as cidades menores. Cidades né? menores, mas é uma questão de mudança de cultura, né? E de realmente optar por uma determinada especialidade. É verdade. Você acredita que antigamente não existiam administradoras? A palavra administradora não existia. Todas eram feitas em escritório de contabilidade. Agora, você vê aí uma gama de administradoras especializadas com um movimento muito grande de situações, As necessidades mudaram mudaram e elas demais. as demandas são inúmeras. São inúmeras. E como você disse, né, elas são céleres, não são engessadas, Não. como Cada a hora tem uma contabilidade. novidade, né? A A contabilidade nossa é é engessada. engessada. A contabilidade, aquela guia permanece até que o órgão fiscalizador ou arrecadador modifique o seu formato. Já num condomínio, cada dia como dizem, cada mergulho é um flash. Eu acredito. Cada mergulho é um flare. Mas bem a gente não pode esquecer que apesar, né, do escritório de contabilidade já ter entendido que essa demanda de administração de condomínios, ela precisa ser direcionada, né, precisa ter uma empresa especializada nessa atividade, existem obrigações que o condomínio obrigatoriamente precisa do contador. Precisa obrigatoriamente. E era isso que eu queria que você falasse pra gente. Ok. Então, o condomínio em si, porque existem os condomínios e existem as associações, que são loteamentos, que viram associações, né? São duas situações diferentes. Os condomínios em si, eles estão desobrigados da contabilidade. O que nós, contadores, chamamos de contabilidade? Aqueles lançamentos contábeis, o débito e o crédito e o resultado final. O condomínio está desobrigado disso. As associações, não. As associações têm a obrigação de fazer a contabilidade mensalmente, fechar o balanço anual, enviar para todos os órgãos competentes que se fazem necessários. Então, mas como a grande maioria é condomínio, então esses estão desobrigados desses lançamentos contábeis. Mas existem uma gama de informações que a gente chama de obrigações acessórias que são feitos por nós contadores. Por exemplo, para você fazer uma contratação de um empregado
seletista, o condomínio contratar o seu empregado de forma direta, O que é possível, o que né? é possível, o que grande parte dos condomínios ainda fazem, né? Hoje a grande maioria terceiriza a mão de obra, mas alguns ainda optam por contratar de forma direta, né, Marília? Ainda existe, né, esse formato. Apesar de que, incrivelmente, alguns condomínios não sabem nem que existe essa possibilidade. Da terceirização. Não, Não, da contratação direta. Sério? Eles acham que precisa necessariamente ter uma empresa terceirizada. É melhor? Eu acredito que sim. Mas tem condomínios que optam por essa contratação direta, né? E aí entra diretamente o trabalho de vocês, né? Nosso, porque para fazer a contratação exige aí um leque de informações que a gente é obrigado a enviar, que a gente é obrigado a manter atualizado, enviar todos os meses, que enviar, a gente fala para subir para o e-social, aí a gente envia todos os meses um documento chamado REINF, envia DCTF Web, que são as informações inerentes às retenções que são feitas dos empregados ou até mesmo dos terceirizados, porque os terceirizados, quando você terceiriza uma mão de obra no seu condomínio, também retém INSS, retém impostos federais, retém imposto municipal. Essas retenções precisam ser recolhidas, precisam ser informadas mensalmente e precisam ser encaminhadas. Evidentemente, se todo esse trabalho ficar na administradora, ela vai ter que ter lá dentro um contador. E um contador bem ágil, porque dependendo do número de condomínio, dependendo do volume, ele sozinho não vai dar conta. Então, aí é que entra o nosso trabalho, né? Mas, por exemplo, se um condomínio sofrer uma fiscalização, seja de ordem trabalhista, seja de ordem tributária, INSS, qualquer coisa assim, o que ele vai pedir? Ele vai pedir o livro caixa. O que é o livro caixa? É a prestação de contas que vocês fazem, que substitui para o fisco a contabilidade. Porque lá na prestação de contas que vocês fazem, tem lá todos os lançamentos de entrada e todos os lançamentos de saída de numerário. Então, a respectiva nota e recibo, a guia que foi recolhida, que provavelmente ele pedirá para ver, está tudo lá anexado. Então, o documento hábil para isso está com vocês mesmo. Na verdade, a grande situação é você ter hoje, porque o condomínio ele tem uma característica que ele tem CNPJ e a partir daí ele tem inúmeras obrigações. Opa! E se ele não estiver minimamente dotado de uma assessoria, tanto da administradora quanto de uma contabilidade ou de um contabilista, né, que conheça desse métier, fatalmente ele vai ter problema. E nesse aspecto, Isaura, que você pode contribuir para que o nosso ouvinte, né, são muitos síndicos, as pessoas que moram em condomínio, tenha conhecimento através da sua experiência. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu já presenciei. O que um condomínio precisa hoje? Eu vou citar algumas coisas que a gente ouvia antigamente. O síndico chegava lá e falava assim, meu condomínio é pequenininho, não precisa de nada, Não precisa de nada. Só gerar boleto. Negativo. Lá na Receita Federal, o CPF do síndico está lá como responsável por aquele CNPJ, certo? Se houver uma reclamação trabalhista, se houver alguma cobrança de algum débito que deixou de ser quitado, quem responde é o síndico. Como eu estava dizendo, eu já vi um síndico responder com seus bens pessoais. Isso é importante. Bom eu já vi. Nosso ouvinte, né, se atente para isso. Então, Sim. o síndico, para ele, quando ele assume a condição de síndico, ele tem que ter esse conhecimento. É que às vezes a gente fala isso, né? E ele acha que isso não existe. Não, ele acha que a gente está falando isso para valorizar o nosso trabalho. Negativo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Proteger o síndico. Deixa eu te fazer uma pergunta que eles fazem direto para mim. Mas eu não posso fazer um recibinho simples? Não.
Não existe recibo simples. O condomínio, ele não tem uma natureza jurídica, mas ele tem uma característica própria. Ele é um condomínio, ele tem um CNPJ, ele é responsável, ele compra bastante, investe, compra muito, condomínio compra pra caramba, não é verdade? Sim. Ele contrata mão de obra direta, ele contrata mão de obra terceirizada, ele contrata mão de obra de autônomo. E quanto mais agora, Isaura, só pegando esse gancho, os grandes condomínios que já estão chegando em Marília, já temos essa realidade aqui, vai ser uma gama de serviços, tudo num único CNPJ. Então nós vamos ter brevemente condomínios aqui que vão contemplar moradia, comércio, talvez até, como em outros lugares a gente vê, hotel, shopping, tudo num único espaço. Olha a gama de relação jurídica e de obrigações que isso decorre. Imagina isso impactando na economia do país. Concorda que impacta? Sim, impacta positivamente. Positivamente. Com Agora, certeza. E aí o governo vai estar de olho na arrecadação, óbvio. Ele está de olho, nós temos a obrigação. Mas nesse caso não tem para fazer um recibinho? E aí eu levo para minha área. Não dá para fazer um contratinho? Não existe contratinho. Pois é, existe contrato. Existe contrato. E no condomínio não existe recibinho. Existe nota fiscal. Ou, né, a outra opção é que é o recibo de pagamento de autônomo, que é o RPA. E desse recibo, sai um bando de informações que sobem para o e-social. Vamos deixar claro aqui, ó. Se você contrata um autônomo no seu condomínio e ele te presta um serviço lá de R$1.000, você vai reter o INSS dele, o condomínio vai recolher o INSS para a Previdência e você vai comunicar, você, no caso que eu digo, somos nós da contabilidade, vamos levar para o e-social tais recolhimentos. Esses recolhimentos, eles vão compor a aposentadoria desse prestador de serviços e até uma possível licença saúde que ele porventura venha precisar. Então, é um numerário, é o resultado da arte laboral dele. Então, Sim, tem que compor. A retenção do INSS que traz todo esse benefício que a pessoa não está preocupada naquele momento. Mas ele vai ter um auxílio-doença, se ele não tiver essa contribuição, não dá para ter um jeitinho. Não dá para fazer um recibinho nem um contratinho. Não. Então, é essa realidade que a gente, quando nós estávamos conversando, eu e a Marília, sobre os assuntos para a gente trazer no podcast, eu até quem fiz a sugestão de trazê-la para poder falar da importância da contabilidade, do contabilista, do contador, que foi dito um dia guarda-livros. Na verdade, não é mais. Sim, na verdade, houve uma evolução dos negócios e da própria sociedade que vocês, contabilistas, talvez uma grande maioria de vocês não saibam ainda a importância da profissão que vocês exercem. A importância para o contribuinte, para aquela pessoa que, como você acabou de dizer, o jardineiro que cobra R$100 e recebe por isso, ele está documentando isso. Então, somente um profissional da contabilidade é que pode dar essa orientação, pode dar essa... Você sabe? E assim, é só importante falar que quando a gente trata de condomínio, e até uma dica que fica aqui para os nossos clientes, os nossos síndicos, aqueles que estão nos ouvindo hoje, é que quando você opta, o síndico, o conselho, ou a própria assembleia, opta pela contratação de uma pessoa que não emite nota fiscal, e nós estamos falando da pessoa um autônomo, que vai emitir um recibo de pagamento de autônomo, é preciso contabilizar, e aí vai precisar de um apoio de um contador, para que ele levante quanto isso vai realmente custar para o condomínio. Porque o orçamento que ele está passando, às vezes, pode virar a ser maior do que a pessoa que tem nota, porque existem os encargos que normalmente, nem o autônomo, nem o condomínio se atentam para isso, que o condomínio vai ter que pagar os encargos de INSS, de prefeitura, e o autônomo também tem que pagar. Então, é uma preocupação e fica como dica aí para quem está nos ouvindo, Isso mesmo, correto. E a gente não pode esquecer também, Isaura, que seria minha outra pergunta,
que o síndico também tem responsabilidade naquela remuneração dele, mesmo que seja a isenção da taxa de condomínio, ele tem responsabilidade em apresentar isso, não tem? Tem. É a remuneração do síndico, seja ela em espécie ou seja ela em isenção da taxa, ela também é comunicada como uma remuneração para a Receita Federal. Tem o recolhimento do INSS, compõe os rendimentos dele mensal. Ele tem que declarar no imposto de renda, Ele tem né? que declarar no imposto de renda. Então, condomínio é muito sério. É muito sério. A gente costuma dizer o seguinte: o condomínio, para ele ficar, para o síndico dormir tranquilo, ele precisa de uma boa administradora, que sabe seguir toda essa sequência de obrigações e interpretar toda essa sequência de obrigações. Porque, infelizmente, ainda existem os profissionais que ainda acham que podem dar um jeitinho em tudo. E, na verdade, não existe. O problema pode não aparecer agora, mas ele provavelmente aparecerá ao longo aí dos anos. Com essa evolução da tecnologia e das informações, eu acho que não vai longos anos, não. Isso aí, a tendência é acontecer no dia seguinte. Porque as informações, elas são praticamente online, né? É rápido. Negócio... Você vê, a gente entrega um imposto de renda hoje, eu fiquei, esse ano a Receita Federal me surpreendeu. A gente entrega um imposto de renda hoje, agora, daqui 3 horas você entra lá no sistema, já foi processada a declaração do cara. Antes demorava dias, então tá tudo muito rápido. Muito rápido. E aí, assim, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo a diferença mesmo do condomínio e a associação. O que a associação tem de obrigações que o condomínio não tem? A associação, ela é uma entidade sem fins lucrativos. O condomínio é uma associação sem fins lucrativos. O condomínio, tanto é que a maioria das associações, os gestores dela não são remunerados, porque ela não pode ter nenhum tipo de fins lucrativos. Então, ela é considerada uma empresa do terceiro setor, que são as empresas sem fins lucrativos. Ela tem que entregar a contabilidade, todos os lançamentos contábeis. Você pega uma contabilidade de uma associação, tem lá toda a receita, todo o custo dela desmembrado por atividade, por exemplo, custo de mão de obra, custo de manutenção de jardim, custo de não sei o quê, tudo desmembrado separadamente, tem a inadimplência e tem o resultado final, superávit ou déficit. A maioria das associações, o objetivo correto seria ela ficar mais ou menos empatada, porque o objetivo não é sobrar dinheiro, se sobrar dinheiro é para investir na própria associação, mas ela tem a apuração do resultado final, que é o superávit ou o déficit. Isso daí é enviado, é enviado uma gama de informações para a Receita Federal, para o Ministério do Trabalho, enfim, para um monte de lugares. O condomínio não, o condomínio tem as obrigações acessórias, que são essas que eu falei, relativo à retenção de ISS, relativo ao imposto de renda e relativo à parte trabalhista, certo? E as informações são mensais, tem que ir obrigatoriamente, e os cuidados, que é no caso da administradora, de fazer tudo de forma documentada, documentos idôneos, que hoje até responsabilidade sobre documentos inidôneos nós temos, né? Nós não podemos validar um documento inidôneo, senão a gente responde também pela inidoneidade do documento. Então, até isso, hoje a gente também está envolvido. Existem profissionais que fabricam nota fiscal aí, né? Elaboram uma conta gozada, que eles fazem tão certinho que a gente olha assim, precisa prestar atenção e precisa entrar no sistema para ver se está. Já aconteceu. Falsificam-se notas de dinheiro, né? Imagina uma nota fiscal. Então, eles falsificam a nota fiscal a título para recebimento, para não pagar imposto. Ah, entendi. Entendeu? Para não pagar o imposto. Não pagar imposto. Porque todo prestador de serviço que ele emitiu uma nota fiscal para o condomínio, ele vai pagar o imposto dele. Sim. Seja lá pequenininho, grande, seja lá o que for, mas ele tem que pagar. E tem gente que não dá a César o que é de César.
Pois é. Não é verdade? Sim. Então, E existe uma situação também que é muito comum nos condomínios, a partir do momento que foram criadas várias MEIs, né? Dos condomínios optarem pela contratação de empresas que são MEI, acreditando que não serão pagos impostos em cima disso. Mas existem algumas situações em que é obrigatório, né? Eu queria que você falasse pra gente um pouco disso. as obrigações do MEI, que é obrigatório, são as obrigações inerentes a toda a parte da construção civil. Carpintaria, pedreiro, carpinteiro, eletricista, toda essa área hidráulica, toda essa área, ela exige que o condomínio não, todo tomador de serviço recolha os 20% sobre o valor da nota. E isso daí, inclusive, também essa informação também sobe para todas as informações da Receita Federal e vai também nas REINFs e nas DCTF. E então, assim, qual que então seria a importância do síndico pensar nisso, né? E como ele pode se precaver para não cair em erros na contabilidade de um condomínio? Primeiro, por exemplo, quando ele for contratar um MEI, começa daí. É melhor ele contratar uma empresa optante do Simples, que aí ele, dependendo da atividade da empresa, ele vai ficar isento de algumas coisas, de alguns tributos. Segundo, ele tem que apresentar, geralmente o pessoal dá o orçamento antes, né? Não é? Isso. Então, o orçamento certinho, né? Todas as vezes, o que você disse antes aí, que ele pegar um orçamento, ele levantar o custo que vai agregar naquele orçamento para o condomínio. Porque geralmente agrega custo. Não sei se isso ainda é prática habitual, mas o cara pega e fala assim, eu te dou um orçamento de R$1.000, ele fala assim, é R$1.000 líquido. Aí depois, você olha na prestação de contas, o custo para o condomínio ficou R$1.200 e R$1.300, porque o condomínio recolheu às suas expensas os encargos e não repassou nada para o contratado. Então a dica seria, caso o síndico queira fazer, né, ali uma tomada de preço, que seja analisado qual é o prestador, o CNPJ, ele tem que pedir isso para o prestador. O que ele tem que pedir para o prestador? Ele tem que pedir a atividade dele e o CNPJ. Aí ele levar isso para a gente analisar o custo que vai desdobrar daquela prestação de serviço. Para que ele não seja surpreendido. Porque nós estamos falando de R$1.000, agora você imagina numa pintura, né? Uma pintura de um condomínio, em torno de, sei lá, R$50 mil, R$80 mil. 20% disso faz diferença. É muito dinheiro. Né? Olha a importância. Não, o comentário é, quanto que vocês recebem, né, da administradora, ou no caso a contabilidade, para dar tantas informações que vão causar tanta economia, né? Então, às vezes o cliente vai achar, nossa, mas você cobra X, mas não está vendo o benefício que ele pode ter. Nossa, mas você sabe que isso daí é uma realidade que que Marília ainda está meio engessada nesse sentido. Mas já está mudando, viu? Eu acho que já está mudando. Não existem mais. No meu tempo, existia muito aqueles condomínios que as pessoas faziam de forma caseira para economizar na administração. Aí a gente costumava dizer assim, você está economizando, você está atraindo para você as responsabilidades de uma economia que não é sua. Você recebeu uma procuração dando poderes para assumir isso e depois não repassar para o condomínio, porque você concorda que é difícil o síndico assumir uma responsabilidade que, na verdade, não é dele e é do condomínio inteiro, que é dividido por todos. Ele assume para proporcionar uma economia mínima. Nós estamos falando de um honorário, por exemplo, de uma administradora. Que se for dividido pela quantidade de unidades, às vezes dá menos de R$10. E aí, o que ele disse, para e pensa o síndico é um leigo. Ele não é obrigado a saber de tudo isso que nós estamos falando. Aí, ele pega, ele assume
o trabalho, a responsabilidade, faz uma contratação errada e tudo que ele trabalhou para economizar se Mas perde. quando foi pensado esse programa, né, esse podcast, falando exclusivamente de assuntos afetos a condomínio, foi exatamente no sentido da gente tentar socializar esses assuntos que ficam, na maioria das vezes, somente dentro das salas, dos escritórios de contabilidade ou mesmo da própria administradora. Sim, Às vezes um síndico ou outro até sabe. Mas às são vezes. poucos, né? são poucos. Então, tudo nos leva quanto maior a informação, ou o assunto, às vezes, até pode parecer árido, né, para quem não é do Para ramo, quem é leigo, pra quem pode é ser leigo. árido, sim. Mas é de suma importância, porque no frigir dos ovos vai estourar no bolso de cada condômino, de cada morador, Com quer em certeza. associação, quer em É condomínio. condomínio. Né? Então, assim, é importante você trazer todo tipo de assunto e tentar Deixar ele simples, né? tentar simplificar a informação, para que ele saiba que hoje a profissionalização da administração de um condomínio Essencial. é a ordem do dia. É a ordem do dia. E outro detalhe também, né, Isaura, você que trabalhou com administração de condomínios há tanto tempo, e isso a gente fala aqui hoje para os síndicos, para os condôminos e também para os nossos concorrentes, nossas outras administradoras que estiverem nos ouvindo. É importante entenderem a nossa responsabilidade, o tanto de informações que a gente precisa saber para passar para um cliente. Então, valorizar esses honorários que estão cada dia mais sendo desvalorizados, né? Sim. E aí a Sim. gente sofre, porque o fulano cobra mais barato. Poxa, olha o tanto de coisas que a gente precisa saber. Obrigado a saber. Obrigado a saber. Obrigado a saber. E outra coisa, vocês nós também na nossa área, somos obrigados a saber, nós somos obrigados a prevenir, porque não é só saber. O síndico vem e ele te põe uma situação na mão, você tem que olhar aquela situação e prevenir que ela esteja protegida. Em todos os âmbitos, todas as situações Tudo que pode Aquela gerar, questão- todos os ângulos que aquela situação pode gerar problema. Olha como né? que você tem que pensar rápido, para você poder dar um feedback para o teu síndico. Por isso que a gente até conversou num último podcast que foi feito, eu não lembro se foi o segundo, que a gente fala da importância do síndico profissional estar habilitado a trabalhar num condomínio. Eu Porque até brinquei, falei, ou o síndico ele é vocacionado, né? Ou ele é profissional, ou ele é vocacionado, ou ele tem algum probleminha meio doidinho. Porque para assumir uma bronca dessa, né, a troco de nada, Às vezes, na maioria das vezes, a troco de nada. sim, é Em outras vocacionado. é vocacionado. Graças a essas pessoas, Mas- as coisas estão evoluindo, né? Exatamente. Graças a essas Mas a pessoas. gente tem reforçado muito a necessidade da regulamentação dessa atividade. Porque síndicos desinformados, às vezes, não buscam informação com a administradora ou com a contabilidade, acham que podem fazer sem, né? Que foi aquilo que você comentou, do síndico achar que ele pode fazer sem, Pode fazer tudo. pode fazer tudo, né? E Não é a nossa realidade, graças a Deus. não, graças a Os Deus nossos não. síndicos são bem maleáveis. Mas por isso a gente precisa reforçar assim que buscamos cada vez mais profissionalizar a nossa atividade, Isso. trazer o conhecimento e buscar o conhecimento que a gente está sempre e o nosso trocando, né? conhecimento custa, né? Custa muito, até porque sua mão de obra, você não pode pôr qualquer um lá para fazer esse tipo de trabalho. E tem mais, vocês estão administrando o dinheiro dos outros. Olha o tamanho da responsabilidade. Que seja R$1.000, que seja 100 mil, que seja 50 mil, Seja que seja não é R$1. Não é seu, você está administrando o dinheiro do outro. Hoje, Não é? hoje o Olha o Quintec tamanho faz da isso responsabilidade. em quantos condomínios? Quantos condomínios hoje o Quintec atinge fazendo a contabilidade? De condomínios, associações, no geral? Acho que passa de 100. Se Então, não, acho que dá uns 100 condomínios. e a gente assume uma baita de uma Baita de uma responsabilidade. responsabilidade. Melhor nem falar em cifras. Não, é melhor não falar em números. Porque você vê, você falou que o síndico, ele é, né? Não, eu já falei isso aqui. Eu, inclusive, me coloco. Eu falei com propriedade, porque eu me coloco nessa Eu também. Mas você concorda que as administradoras também?
Porque a gente administra dinheiro de terceiros. Não é qualquer um que sabe administrar dinheiro de terceiros. Dinheiro é coisa muito séria. E quando a gente administra dinheiro terceiro, a nossa responsabilidade, ela triplica. Sim. Porque não é nosso. Administrar o nosso dinheiro é fácil, né? Se der um problema, você que vai ter que pagar, Você né? vai ter que pagar, você vai lá, você presta conta para si mesmo, acabou. Sim. Mas se você prestar conta para terceiros, né? Então você tem que seguir na linha. Um cuidado com os aventureiros, né? Na verdade, aí vai dar... A resposta para isso é a responsabilidade e a duração do seu serviço. Você acabou de dizer que você está há mais de 3 décadas, então esse é o atestado de idoneidade. Sim. Porque ninguém permanece no mercado por tanto tempo, fazendo a mesma coisa, se não está fazendo a coisa certa. Sim. É óbvio que existem falhas, claro. Com certeza. Falha é inerente à atividade humana. Só que ela nunca, eu tenho certeza disso, essa falha foi de maneira proposital. De jeito nenhum. Né? Então, é por isso que a gente prima por trazer aqui as pessoas que têm um histórico para contar, que têm uma responsabilidade, que gozam de um prestígio dentro do seu segmento. Que gosta de um babado, né? Que gosta de assuntos Mas, polêmicos, sabe? Você sabe que... Que não se furta a falar sobre assuntos mais amenos e aqueles mais espinhosos. Mas você sabe que a nossa atividade, tanto a minha quanto a de vocês, ela é assim, como que eu diria? Um esporte radical. Ah, é quase escalar o Everest. Você concorda? Porque... Fortes emoções, né? É um bungee jump sem a cordinha? Não, tem a cordinha, mas ela é bem fininha. Tem a cordinha, mas a cordinha, você olha para ela, você fala assim, meu Deus, será que ela vai segurar? Porque todo dia, cada mergulho é um flash. Todo dia nós enfrentamos situações novas, lidando com pessoas diferentes, com pessoas que têm altos e baixos, que têm problema até social. Mas o problema aí, Isaura, é mais às vezes pelo desconhecimento. Porque a gente que trabalha com isso, né, há muito tempo, o que a gente vê é que as pessoas, a maioria das vezes, os casos mais difíceis de ser lidados, é porque a outra parte ela não detém o mínimo conhecimento do que é morar em condomínio. Verdade. Ela não tem o mínimo, ela não tem noção do que é aquilo. E normalmente a pessoa muda para o condomínio por N razões. E ela chegando lá, às vezes acontece, ela acha que tudo aquilo está ao seu dispor dentro das razões dela e não da coletividade. Então esse é um problema, né? Isso daí deve ser um grande problema, porque existem pessoas assim. Infelizmente. Mas compete a nós, através da informação, né, e hoje falando sobre a contabilidade, e da importância da contabilidade dentro de uma coletividade denominada por nós condomínio. Então, trazendo essa informação, com certeza nós vamos minimizar, acabar não, mas minimizar dores de cabeça futura, porque às vezes aquele que hoje nos ouve, às vezes não é síndico, mas ele pode vir a ser um síndico. Então ele já vai trazer alguma informação, ou pelo menos vai começar a criar uma consciência da responsabilidade de trabalhar com profissionais e profissionais habilitados, competentes, né? Compromissados com aquilo que faz. Então aí é essa a questão. Aí não é fácil. E você, voltando naquela história que me impactou aqui, o síndico respondeu com os bens dele. O que exatamente aconteceu? Roubo da administradora. E o síndico que respondeu? O síndico que respondeu. Ele teve que repor o dinheiro que foi roubado e ele respondeu com um bem dele. Porque ele contratou, ele não acompanhou. No curso do processo ficou comprovado que ele foi no mínimo negligente. Foi negligente e talvez tenha participado junto. Aí tudo bem. Se ele participou, ele é coautor do delito.
Mas no caso Tudo. do síndico que não é coautor do delito, mas ele age ou deixa de agir por omissão, por negligência, ele também responde. Responde. Eu entendo assim, agora eu acho que você é a pessoa mais capacitada para me corrigir se eu estiver errada. Ó, se der um problema num condomínio, né, vamos supor, de financeiro, o síndico, ele vai levar para uma assembleia e vai pedir vai fazer um rateio do dinheiro para repor aquele financeiro, certo? Se houve um problema nessa arrecadação, se o síndico conseguir passar para os condôminos, beleza, se a Assembleia aprovar, tudo bem. Mas e se a Assembleia não aprovar e passar para ele por uma negligência, qualquer coisa? Ele vai responder, concorda? Sim, o Código Civil é expresso nesse sentido. Ele- O síndico é responsável pelas suas atitudes, né? Pelo exercício da sindicatura. Na verdade, olha, eu ainda costumo dizer assim, se o síndico, é como eu digo do empregador, a pessoa que emprega, ela tem tanta responsabilidade, Se ele parar para ver, e né? se ele parar para ver, ele fala, o quê? Tô fora. O síndico também. Ele tem tanta responsabilidade, mas tanta responsabilidade, que se ele parar para ver, ele fala assim, o quê? Tô caindo fora, vou passar para frente. Tinha um amigo meu, saudoso, que já faleceu. Ele foi dono de um comércio aqui na São Luís, muitos anos. E ele, quando ele deixou, vendeu e tal, ele foi ser autônomo. E a gente sempre brincava, CNPJ eu não quero nunca mais na minha vida. Então, na verdade, é uma fala real, porém, a gente tem que, assim, eu acho que nós teríamos que ter ações de governo, de gestão de governo, no sentido de incentivar o empreendedorismo. Sim. Porque, na verdade, é através dos CNPJs da vida que gera riqueza no gera país, riqueza no que país. gera emprego, que E- gera distribuição de renda. Então, mas isso vai da consciência política, né? Vai da consciência de cada povo. E compete a nós, então, debatermos, inclusive trazer em todo, eu costumo dizer, todo púlpito que você tenha, você tem que usar desse conhecimento e trazer pelo menos a discussão. Eu coloco lá, né, a pulguinha atrás da orelha de quem nos ouve. E por isso, né, dado alguns síndicos, algumas pessoas já começarem a entender dessas responsabilidades, é que tem aumentado a procura dos profissionais na área, que são esses síndicos Porque o profissionais. condomínio gera riqueza, Gera emprego, riqueza, gera negócios, gera compras, né? Gera arrecadação infinita. Sim. Agora, eu falei, né, que a responsabilidade tanto do empregador e do empresário, de modo geral, né, e do síndico é muito grande. Mas eu diria que nós somos classificados como pessoas extremamente corajosas, empreendedoras, não é verdade? Porque o síndico, ele tá lá pondo a cara dele na frente, mas ele é um baita de um empreendedor, de um cara corajoso, de um cara que quer vir para frente. O que ele precisa para ele ter uma boa gestão? Ele precisa ser bem assessorado. Sim. Toda boa gestão tem que ter uma boa assessoria, senão não se transforma numa boa gestão. Sozinho a gente não vai para lugar nenhum, né? Não, sozinho nós não vamos para canto nenhum. Isso se aplica a tudo. A tudo. Ao prefeito, A ao tudo. governador, ao presidente, em todos os aspectos. E o condomínio sem carteira, que não se concorda? É uma mini É uma cidade. mini cidade. Dependendo da Se, quantidade de unidades. se ele não tiver uma boa assessoria, ele não vai fazer uma boa gestão, mas sozinho nunca. Não consegue. Não consegue. Por isso que as boas parcerias se mantêm, né? É verdade. Eu queria aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a Quinta do Macau Delivery, Casa de Carnes, a Castanharia, que está sempre aqui com a gente, né? Quintec Assessoria Contábil Empresarial, então agradecer também, Isaura, o seu patrocínio aqui, e a R2T Construtora. Nosso tempo tá no fim. Por incrível que pareça, o tempo passa e a gente nem percebe. Nem percebe. Mas é que o assunto é bastante dinâmico, apesar de muito técnico. Mas você conseguiu trazer as informações necessárias, né? E, eventualmente, virão perguntas, virão questionamentos, que serão oportunamente respondidos. E, quem sabe, no futuro, né, próximo, ela torne
a nos brindar com a Presença dela. Porque, inclusive, aqueles que estão nos acompanhando aqui, se quiserem deixar nos comentários, depois a gente vai responder as perguntas que surgirem. Quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita essa oportunidade, ó, já se inscreve no canal da IF3 e no nosso canal Marília Matos Castanheira, que ficam os curtos, os vidinhos curtos que a gente tira dos podcasts. Queria agradecer, Isaura, a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. Seu horário, a gente sabe como é corrido, né, o seu dia a dia, mas obrigada, viu? Ok. Eu também quero Foi um- agradecer, né? E por esse seu tempo precioso, a gente sabe que você está socializando o seu conhecimento, o seu histórico de vida, né, com os nossos ouvintes e principalmente por ser uma das patrocinadoras, né? Patrocinadoras do Patrocinadora número 1. número um da Nossa do parceira, evento, né? né? E realmente acreditando de que Sim. a informação é a chave do sucesso. Não tem dúvida. Mas eu que agradeço, fiquei muito feliz, espero ter contribuído de forma adequada. Mas e numa outra oportunidade eu estou à disposição. Obrigada para vocês também. Obrigada, Isaura. Obrigada. Até mais, pessoal. Boa tarde. Ok, tá vendo?